Fala, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui com a última aula de história, que é praticamente uma parte 2 da última sobre Guerra Napoleônica, mas também vai incluir algumas coisas de Revolução Francesa. Eu vou falar sobre as consequências das últimas coisas que a gente aprendeu sobre esses duas fases muito importantes para a história do nosso mundo, que tem consequências até os dias de hoje. É, eu acho que, primeiramente, só antes de explicar para vocês essas consequências, eu não vou aprofundar muito nelas, porque senão a aula seria gigantesca. Eu vou mais indicar elas e dar uma introduçãozinha sobre cada uma. Se vocês quiserem, vocês pesquisam um pouco mais para ter um conhecimento um pouco maior, mas isso é mais para introduzir para vocês e indicar algumas consequências do que a gente aprendeu, porque é sempre bom estudar o início, o meio e como acabou uma determinada situação. Então, a primeira coisa que eu creio que é bem importante para a gente analisar e que eu já citei várias vezes durante as últimas aulas é, é a difusão do iluminismo por todo o mundo. As ideias de liberdade, de igualdade, do liberalismo, tanto na economia, no comércio, como na vida no geral, vai influenciar em várias coisas e no modo de viver até os dias de hoje. Essas ideias de liberalismo, do comércio, se autorregular, de tudo ter uma certa autonomia em relação ao governo e da gente não ser simplesmente súdito de um rei que manda em tudo, influencia, por exemplo, uma coisa que é presente na maioria dos países hoje em dia, que é a democracia. A democracia vai ter uma participação muito grande dessas rebeliões e da difusão dessas ideias. Por exemplo, os Estados Unidos, na sua independência, a sua independência, luta pela sua independência, tinha raízes muito profundas, com base no iluminismo e nessas ideias liberais, tanto que é símbolo da democracia no mundo moderno. Outra coisa que a gente tem que falar, que foi o surgimento de uma nova ideia. Eu nem botei no slide, mas prestem atenção que isso é muito importante. Influenciou inclusive na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. Que foi o surgimento do nacionalismo. Quando essa ideia se torna exagerada, ela causa problemas. Porque o nacionalismo é nada mais, nada menos do que o sentimento de pertencer a uma determinada nação, uma determinada pátria. É um passo a mais de ser simplesmente súdito de um rei. Quando você se torna pertencente a uma pátria, você vai se sentir um membro daquilo, vai sentir como se aquilo fosse uma parte de você. Você vai se sentir parte da sua nação, você vai ter a sua importância. Quando você tem esse sentimento exagerado de nacionalismo, aí vem a ideia do eurocentrismo, que vai existir muito, deles acharem que eles são a cultura certa, o povo civilizado. Inclusive, vai gerar aquelas ideias mais pra frente de eugenia e de formar uma raça ariana, porque o nacionalismo, quando você acha que você é o centro, que você é o principal, que é um sentimento já exagerado, vai começar a ter a xenofobia e essas ideias mais para frente. Mas quando essa ideia está sendo praticada de uma forma relativamente correta, ela é muito boa para o desenvolvimento de um país e vai ser mais uma consequência da era napoleônica e da Revolução Francesa. Agora, falando mais das consequências na. A última consequência da Europa, antes de eu passar para a América, foi a instabilidade na Europa como um todo. A partir da hora que você tem uma revolução expressiva num país que tem uma influência, no mínimo, grande na Europa daquela época, vai influenciar na Europa toda, vai gerar um momento de instabilidade política na Europa inteira. E aí se formam as revoluções de 1820, 1830 e 1848. Inclusive, em 1848, a gente tem a Primavera dos Povos, que foi um movimento com aspirações liberais
da burguesia, dessas ideias nacionalísticas e de liberalismo que aconteceu não apenas na França, mas na Europa toda. Por exemplo, a Itália e a Alemanha nesse movimento se tornaram nações independentes dos seus domínios anteriores. A Áustria tentou sair do domínio do Império Austro-Húngaro e por aí vai. Várias tentativas de se tornarem autônomos, de conseguirem terem o reconhecimento deles como nações. Aí vocês podem ver, tudo isso que eu tô falando é pra botar na cabeça de vocês realmente que a Revolução Francesa e a Era Napoleônica tiveram tiveram importância não apenas na França, mas no território todo do mundo inteiro, não só da Europa. Na América, o Brasil foi muito influenciado por isso, porque quando você teve o bloqueio continental na era napoleônica, onde você não podia comercializar com os ingleses, Portugal já tinha uma parceria com os ingleses e Portugal estava vivendo uma crise econômica, então precisava da parceria com os ingleses para se manter de pé. Portanto, Napoleão percebe isso e tenta invadir Portugal. Então a família real foge para o Brasil e aí depois de uma série de ações do governo português, o Brasil vai se tornar independente. Foi um grande passo a ida da família real para o Brasil, a vinda na verdade, para a sua independência. Já na América Espanhola, não foi justo o contrário, não foi uma questão de fugir. A Espanha também precisou comercializar com a Inglaterra, Napoleão tenta invadir lá e então o governo da França, que tinha uma administração rígida das suas colônias na América, precisa combater os problemas do próprio país. Então, os colonos têm uma certa autonomia que nunca tiveram antes, e quando os espanhóis vão tentar voltar com com a ação rígida deles nas colônias, não vão conseguir, vai ter revolta e vai ter independência. E a última coisa que eu quero falar para vocês particularmente foi a independência do Haiti, que foi um caso à parte. A colônia do Haiti, que antes era formada principalmente por pessoas de pele negra, eles eram todos considerados escravos e trabalhavam muito lá e não tinham seus direitos. Quando os jacobinos chegaram ao poder durante a Revolução Francesa, eles aboliram a escravidão em todas as suas colônias e aí os membros daquela colônia se revoltaram e conseguiram se tornar independentes. Já mostrei para vocês influências na América do Norte, do Centro, do Sul, na própria Europa. Mais tarde vai ter uma nova onda de colonização, o imperialismo, que vai gerar influência tanto na África quanto na Ásia. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de história. Tentei explicar o máximo possível sobre esse conteúdo que eu considero muito importante para o nosso ano, porque vai influenciar muito no nosso agora e influenciou no século XX também bastante. É isso, gente. Espero que tenham gostado.